Eu acho carne ruim. O melhor de todos é o gourmet. E o livre? Olha, fica ali então, pode deixar. Eu fui uma vez ali. Pode ser? Pode ser? Tá. Eu não gosto, eu só vou lá porque... Bom, então vamos começar lembrando o seguinte, tá, pessoal? Só para registrar aqui para vocês, tá? Sobre reprodução de algas, tá? Então posso mostrar uma coisa para vocês? Posso colocar uma coisinha, tá? Que existe uma coisa interessante que a gente chama, tá? De eutrofização. Vocês já ouviram isso ou não? Tá? Bom, eutrofização, tá? O que é isso? Tu vai colocar aí no teu material. O que seria a famosa tal da eutrofização? Queridos, toda vez que a proliferação de alga, a gente diz que acontece uma eutrofização, tá? Então, olha aqui, ó. Então, olha só. A eutrofização é gerada, normalmente em ambientes úmidos na água, pelo, olha aqui, ó. Ela é causada, tá? Quais são as causas da eutrofização? Toda vez que ocorrer na água o excesso de matéria orgânica, certo, queridos do portal? Então, olha aqui, ó. Aumenta a quantidade de matéria orgânica, ocorre um aumento na proliferação de algas, tá? Bom, então olha só, essa matéria orgânica, ela é rica em quê? Ela é rica em nitrato, tá? Duas coisas que estimulam a proliferação de algas. Nitratos e o que mais, povo querido? E fosfato, tá? Então nitrato e fosfato é uma coisa que estimula reprodução de algas, tá? Então só para vocês saberem disso. Outra coisa, condições do ambiente, se a prova te perguntar, tá? Alga faz fotossíntese? Faz, não faz? Faz, muita fotossíntese. Então quais são as primeiras coisas de condições ambientais? Olha aqui, ó. Queridos, olha aqui, ó. Presença de luz. Primavera e verão, porque com luz elas vão fazer fotossíntese. Isso vai estimular, jovens, o quê? A proliferação delas. E calor, tá? Luz e calor são coisas que vão acabar, olha aqui, ó, estimulando junto com o excesso de quê? De excesso de matéria orgânica, tá? Pessoal, qual é a consequência da eutrofização? Redução, que elas consomem também oxigênio. Redução do que? Do oxigênio da água. Mortandade de peixes. Tá? Ah, não, elas também consomem. Nunca esquece que a planta produz oxigênio, mas ela consome também. Tá? Então, olha aqui, ó. Então, os efeitos de uma eutrofização, tá? Além de que, ó, quais são, ó, as consequências, quais são os efeitos gerados, tá? Olha aqui, ó, os efeitos gerados. Primeiro efeito gerado, tá? Primeiro efeito gerado, tá? O primeiro efeito vai ser o que, pessoal? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeiro, tá? O primeiro efeito vai ser o que? Primeiro, algumas podem liberar na água o que? Podem liberar, olha aqui, ó, toxinas. E essas toxinas vão ser o que, pessoal? Essas toxinas vão eliminar outras espécies, tá? Um outro efeito interessante é, na verdade, o que, ó? A redução do que? Da taxa de que? De O2 presente aonde, povo querido? A taxa de O2 presente aonde? Na água, tá? Então são esses dois o quê? Esses dois efeitos que podem acontecer em relação à eutrofização, tá, povo? Então só para vocês lembrarem qual é o processo, tá? Isso é muito comum, principalmente na primavera e no verão. Bom, vamos dar uma repassada agora em algumas coisas interessantes aqui, vamos ou não? Bom, então quando eu falo de reprodução das algas, existem basicamente, isso aqui que tu vai ter à tua disposição, não precisa copiar, basicamente dois tipos de reprodução. Aquela que é rápida, mas que impede variabilidade genética, que é a assexuada. Tá? Disse lá no primeiro dia de aula que a reprodução assexuada também é agâmica. Tá? E nesta aqui, pessoal, a gente destaca a formação de esporos. Tá? Então a reprodução nas algas pluricelulares, tá? Vai ser por, vamos botar aqui, ó, por, deixa eu ver uma coisinha aqui. Tá, primeira coisa, tá? Sabia que tinha uma outra, tá? Bom, olha só. Primeira reprodução, então, por divisão binária, tá? As unicelulares se reproduzem assexuadamente por cisparidade, tá?
Então vocês imaginem, né? É uma reprodução simples, a cada 20 minutos uma origina duas. Se for alga pluricelular, a gente diria para vocês que aí seria por esporos, tá? Por esporulação, tá claro? Lembrando que o esporo ele pode ser móvel, flagelado ou fixo, tá? Ou sem movimento, tá bem? Bom, aí eu quero lembrar o seguinte, questão de ciclos, tá? Bom, então existem vários ciclos. Por exemplo, um dos ciclos é o ciclo aplôntico. Eu vou desenhar, eu vou botar algumas coisas no quadro, tá? Para vocês. Posso apagar aqui, pessoal? Claro, tira ali, tá? Então, o que eu vou destacar para vocês? O que é um ciclo aplôntico, tá? Olha aqui, ó. Isso é uma coisa que vem no vestibular, tá? O que afinal esse ciclo aplôntico, tá, gente? Olha aqui, ó, tá? As espécies que fazem ciclo aplôntico. Então, na verdade, o ciclo aplôntico recebe esse nome, então são 3 ciclos. Posso ver com calma com vocês? Olha aqui, ó. 3 ciclos de algas de reprodução sexual. Um que eu e vocês vamos chamar de aplôntico, certo? Um outro que nós vamos chamar de diplôntico. E um outro que a gente vai chamar de aplôntico. Olha aqui, ó. Aplôntico. Vejam bem, diplôntico, tá? São os dois juntos, tá? No ciclo de vida dos indivíduos. Bom, no ciclo de vida aplôntico, atenção aqui, portal, o que a gente vai lembrar? Vamos começar falando então do primeiro, tá? No primeiro aqui, que seria importante, olha aqui, ó. Primeiro ciclo então, atenção para a hora, olha aqui, ó, da tua prova, olha aqui, ó. No primeiro ciclo, olha aqui para o teu vestibular, ó. No ciclo chamado de aplôntico. O que o Duval gostaria de chamar a atenção? Esse ciclo recebe esse nome porque vem de indivíduo de haploide. Eu acho que a Julinha trabalhou bem com vocês isso, tá? Significa dizer para vocês o seguinte, ó, que nesse tipo de ciclo aqui, tá? O indivíduo, olha aqui, povo, o indivíduo adulto seria o quê? Seria, olha aqui, ó, um indivíduo adulto que seria o que, pessoal? N. Seria o que? Haploide. Tá? Então, só para que vocês saibam, nesse momento aqui, o indivíduo adulto seria haploide. Tá? Bom, o que mais eu gostaria de chamar a tua atenção para a hora da prova? Então, o que acontece, tá? Olha aqui, ó. Ocorre. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Ocorre, olha aqui, ó. Então, aqui estão os indivíduos adultos N. Olha aqui, ó, tá? Bom, eles produzem gametas por mitose, tá? Olha aqui, ó. E formam o zigoto. Só que aí o zigoto sofre uma meiose, tá? Ó, então, são 2 indivíduos, macho e fêmea, produzem óvulos espermatozoides que se fundem e formam o zigoto. O zigoto é o nome dado à primeira célula que se forma logo após a fecundação. Então, a gente diz o seguinte, em seguida que se forma o zigoto, o que acontece? Ocorre uma meiose. Então é o que a URGS, isso aqui não vem no Enem. Isso aqui vem na URGS, por exemplo. Tá? Vem numa católica, por exemplo. Tá? Então, em Santa Maria, né? Sexta-feira saiu o edital, tá? Mas eu vou dizer para vocês que vocês vão enfrentar vestibular agora no meio do ano. Devem fazer, tem que ser para se testar dia 9 a prova, tá? Sim. Ok, pessoal? A gente vai fazer excursão. Ah, é? Show de bola. E depois eu vou dizer para vocês, receber informação, aí não vai ter mais vestibular de inverno, vai ter um no final do ano para preencher inverno e verão. Tá? Não vai ter mais vestibular de inverno, tá entendendo? Esse ano vai ter para preencher agora no segundo semestre, tá? Mas depois não vai ter mais. Aí eles vão oferecer no verão já para os 2 ingressos, tá? Bom, então, povo, olha aqui, ó, o que eu quero dizer com isso, tá? Que no ciclo aplôntico, a meiose, então, é uma meiose que se caracteriza por ser o quê? Uma meiose, o quê? Uma meiose zigótica, tá? Vê se vocês entenderam isso, tá bem? A gente tem que ver o formato dessas provas. Agora vai haver uma mudança drástica nos vestibulares que pegou esse ano de vocês. Eu acho positivo, tá? Acho que é positivo. Bom, segundo ponto, o nosso, dos seres humanos. Ó, olha aqui, ó. Então, nos seres... Ah, tá aqui, ó. Então, não precisa copiar isso só para vocês saberem. O ciclo aplântico, tá? Seria esse aqui, então. Tá? O adulto é N e a meiose é zigótica. Bom, esse segundo ciclo aqui é o teu. Tu é diploide, não é? E a meiose ocorre para formar os gametas em vocês, o óvulo espermatozoide. Concordam comigo?
Então, o que eu quero ver contigo aqui, tá? Olha aqui, ó, eu quero até botar no quadro, embora vá estar ali no material. Se a prova perguntar, olha ali, Esther, sobre, jovenzinhos, o ciclo diplôntico, o que o Duvas vai destacar para vocês? É o teu ciclo. Se algum vestibular te perguntar, é o teu ciclo, tá? Vocês podem botar aí, que dos animais é esse aqui, tá? Então, o que a gente vai destacar para vocês? No ciclo diplôntico, gurizada, olha aqui, ó, o indivíduo adulto, neste caso, ele seria o quê? Ele seria 2N. Tá claro, turma? E a meiose seria uma meiose o quê? Uma meiose, vejam bem para vocês, que se caracteriza por ser o quê? Uma meiose para formar gameto, que é o teu caso. Gente, vamos só lembrar uma coisa, tá? Não esqueça que no nosso corpo, queridos, só ocorre meiose para formar óvulo e espermatozoide. Nunca esqueçam disso, tá? Então, para a tua prova, para o teu vestibular, vamos destacar exatamente isso. Uma meiose, repito, tá? Gamética. Tá bem, povo? Então, o Duval vai destacar isso para vocês, tá bom? Então, olha aqui, ó. Vamos botar algas com esse ciclo aí, ó. Tá aqui, ó. Ó, então, a alga diploide sofreu meiose, os gametas se encontraram e formam uma nova alga. Então, a meiose é para formar o quê? Gametas. Portanto, uma meiose o quê? Gamética. Tá claro, queridos? Eu estou te mostrando, eu estou te destacando. Vem comigo, Jack. Te prepara, Shaolin, para vencer. Shaolin, né? Sim ou não? Ah, acabou as balas? Como que é a música? Vem com o Duval. Eu já cantei para vocês? Vem com o Duval. Vem, segue a paixão agora. Vem com o Duval. Segue o teu coração. Vem pra fazer mais. Vem para aprender. Vem com o Duval. Biologia pra você. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá, tá? Não esqueçam disso. E agora, certo? A gente vai para alternância de gerações. Vou fazer um esqueminha aqui, posso? Esse aqui ocorre em todos os vegetais. Todos os vegetais têm o gametófito e o esporófito. Vocês já ouviram falar nisso ou não, queridos? Né? Posso ou não? Então vou botar aqui embaixo, pode ser, Vavá? Tira a foto para as jovenzinhas. Tranquila? Você da a parte das plantas? Sou. Estuda, a botânica estuda os botos. Mas não perguntou o que a botânica estuda. Hein? Lá em Erechim. O que a botânica estuda? Eu digo, os botos. Meu pai também ficou bravo, que não trollou ele. Vem cá, nunca tinha visto. Estudo os botos. Então, fica tranquilo aqui. A botânica é comigo, estudo os botos. Tá? Ok, pessoal? Então, ok? Para quem já levou processo de senador, já falei para vocês isso. Sabe, né? Sei. Tu não sabe? Eu nunca contei para vocês. Não. Isso não vai me comprometer se gravar? Não, tudo bem. Havia um programa, tu vê que loucura. Posso ou não? Não, posso contar para vocês ou não? Então, já prepara lá tua mãe, se eu contar. Havia um senador da República, Vanusa, querida, não está mais aí. Vanusa. Lá no fundo. Tá, tudo bem. Tá vindo. Olha, Vanusa, me ajuda aqui, Vanusa, que tu vai adorar uma história. Vou contar uma história que vai participar, essa flor aqui. Tu te lembra daquele senador chamado Sérgio Zambiase? Tu não te lembra que tinha um programa na rádio, né? Não te lembro, então eu vou te contar uma história. Eu dava aula no Universitário, em Porto Alegre. E aí eu tô dando aula, turma cheia, né? Na Alberto Brins, aquela coisa. E aí eu disse assim, ó, aí passei uma questão para os alunos. E eu disse assim, e tinha um programa na Rádio Farroupilha que doava cadeira de roda, programa de alta audiência, na Rádio Farroupilha. E eu disse assim, essa questão é tão fácil, que se alguém da turma errar essa questão, só de castigo, vai ter que ouvir toda aquela porcaria do programa do Sérgio Zambiase da Rádio Farroupilha. Tá bem. E a turma ficou em silêncio, era uma turma que eu sempre brincava e eles riam. E digo, houve alguma coisa. A sobrinha, a filha do Zambiase, estava na aula, estava na sala. Resumo,
Eu tomei um processo, olha se tu vai, né? Tomei um processo, tive que pagar 10 cestas básicas, entregar na Associação dos Moradores da Vila Restinga em Porto Alegre. Já ouviu falar dessa vila? Sim. Já. Tive que entregar 10, claro, o aniversário me ajudou, né? Perdi, tomei. Aí quando ele pediu 10 cestas básicas, o juiz olhou para mim, um professor de Pelotas, não foi Tá. apresentado. Querem algum acordo? Eu não nem propus acordo, não, eu quero é pagar. Tomei um processo senador da República, era senador na época, eu acho que fundado por um infeliz que veio de Pelotas, um embaixador, e chega em Porto Alegre e fala, Olha, mas só porque ele tinha uma sobrinha dele na sala de aula. e aí, filha, A filha filha. sobrinha, cheia de testemunha, não tinha nem celular na época, então eu paguei dessas básicas. Por isso que aquele dia que eu tava no online, o senhor fez uma piada, ninguém riu, e aí... É. Ninguém riu, vocês estão saindo. Eu achei que era outra Ele cesta foi básica. fez uma piada e Então, falou se assim, tu procurar lá, eu sou vocês não fracassado. riram da minha piada hoje, né? Pedi desculpa ainda publicamente, tive que mandar uma carta pedindo desculpa. Nunca mais, né? Nunca Depois. mais, tá louco, se ficou gravado já era, mas eu paguei com prazer, senador, se chegar nele isso. Bom, então vamos lá. Terceiro ciclo, né? Deus o livre, hein? Lá no Tribunal de Justiça. Não, hoje tu não tem aula aqui. Não, aqui tem uma cartinha de audiência aqui, pequenas causas. Como assim? Eu acho que mais provável acontecer no colégio, né? Na escola, isso. É, mas a época por cima também, porque azar eu dei, né? Filha Hoje em do cara, dia tu pode sobrinho. mandar mel, né? Hã? Mandar mel. Ah, imagina. É? Ah, isso é bem isso aí, queridos, isso aí de Dom Pedrito. Bom, ciclo atlântico diplôntico, meus guerreiros. Ah, tá louco, hein? O banco dos réus, sentou e foi condenado. Muito. Ah, olha, tem história esse professor aí. Tá? Hein? O que tu acha? Ah, vai dando infrator. Quem é que dá o infrator lá no portal? É aquele infrator. Uma não. tornozeleira eletrônica. Ah, não, ainda não chegou a esse ponto, já entrei em acordo, já matei mal pela raiz ali. Bom, queridos, olha só, aplântico diplôntico, esse aqui eu queria conversar contigo, porque ele ocorre nas plantinhas, tá? Olha ali, ó, ele é um ciclo, olha aqui, ocorre aonde? Ele vai acontecer, olha aqui, ó, Luiz, né? Nas plantas. Ficasse apavorado, Luiz, ou não? Eu não merecia isso, né, Luiz? O que tu achou? Não merecia. O cara do bem, né? O cara do bem, né, Luiz? Luiz, tá aí o ciclo, ó. Então, ficou muita água. Calma. Bom, vou te fazer um esqueminha, tá? Existem dois indivíduos adultos, olha aqui, ó. Um que eu chamo de gametófito, certo? Que é o que, povo querido? Que é N. E um outro que eu chamo de esporófito, que é o que? Que é 2N. No ciclo de vida delas. Eles são iguais, ó. Esporófito e gametófito. Não te preocupa aqui com desenho. O que acontece então, Vavá? O gametófito produz o que? Gametas haploides que fecundam e geram esporófito. O esporófito sofre uma meiose. Olha aqui, querido, se vier um R com ponto de exclamação na católica. Olha ali, ó. Tá? Sofre o que é R? É uma meiose, é uma redução, ó. Por meiose, ele forma o que? Esporos. Esses esporos são haploides e originam o gametófito. Então a gente diz o seguinte, ó. Sem fim, então. Na verdade, depois que ela forma os esporos, ela morre. E aí surge um gametófito, ele forma os gametas e morre. A alga tem um ciclo de vida muito curto. Tá? Ok? Então o que eu vou destacar para vocês? Nesse tipo de ciclo de vida aqui, Vavá, pessoal, existem indivíduos adultos N e 2N. Tá? Então só para vocês. E esse ciclo aqui, nós chamamos, meu povo querido, de quê? Nós chamamos, a gente diz isso aqui, ó. A gente diz que ocorre uma metagênese. O que é essa metagênese? A gente diz que ocorre, olha aqui, ó. Valeu. Vai lá, minha flor. Tchau, gente. Tchau. Ó, ocorre uma alternância de quê? Uma alternância de gerações. Tá bem, povo querido? É o que acontece aqui, uma alternância de gerações. Alterna gametófito e esporófito. Tá? Então lembrar isso para vocês. Bom, terminado isso, fechou. Tá? Nós vamos terminar isso aí. Tá? Terminado isso, pode até desligar, Vavá. Tá? Só vou tirar. Tranquilo. Como que tava o Bagé lá, corrida? Tá boa? Tava boa? Tá boa. Não dei muita
Não dê muita máquina. Como que se foi? Que em sétimo da categoria. Ah, tá bom. Tá bom, tá Tinha um bom. monte de gente, né? Tinha um monte de gente. Não, tá bom, tá bom, não. Bom, então vamos seguir falando agora para terminar mais um reino, né? Que é o reino protoctista. Povo querido, olha só. Então posso apagar aqui ou não? Pode. Então nesse momento, para a hora da prova, queridos, o que o Duvas vai destacar para vocês? O que foi, Felps? Tá nervoso? Né? O que foi, Felps? Tá nervoso? Tô nervoso. Bom, então calma. O que a gente vai lembrar aqui, povo? Para a tua prova, para o teu vestibular, o Duval vai chamar a atenção que dentro do reino protista nós temos quem? Que veio ano passado, inclusive no Enem, os protozoa, né? Os protozoários. Está na hora da gente falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Já ouviu falar da doença de Chagas? Já ouviu falar da malária? Né? Já ouviu falar, por exemplo, da toxoplasmose, da amebíase? Todas essas doenças que eu relatei são doenças o quê? Causadas por protozoários. Então vamos começar lembrando o seguinte, tá? Povo querido, para quem quiser acompanhar o material, tu vais abrir na página de número 36, tá? Então nós vamos dar uma olhadinha na página 36. Então nós começamos lembrando para os alunos aqui do portal, tá? Justamente o quê? Então a primeira coisa é caracterizar um protozoário. Vamos começar lembrando então, olha aqui, ó, as características dos protozoários. Então nós vamos pegar como característica principal, povo querido, que olha aqui, ó, uma meta. Então nós vamos pegar como exemplo Página a nossa 36. 36, a nossa meta, pode ser? Tá? Inclusive tem uma imagem ali. Então olha aqui, ó, isso aqui seria, né, o nosso protozoário. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte: todo e qualquer protozoário é um ser primitivo, por quê? Porque todos são, povo querido, que todos são, olha aqui, a primeira coisa, tá? Todo protozoário é um ser o que? São seres unicelulares, e além de seres unicelulares, eles são o que? Eles são eucariontes, tá? Então todos são, ó, unicelulares e eucariontes. Tá claro isso ou não? Bom, no segundo ponto, o que o Duval gostaria de chamar a atenção para vocês, tá? Ao contrário das algas, tá? A nutrição deles é sempre uma nutrição o quê? Heterotrófica, tá? Então eles são sempre seres, a gente já vai colocar aqui para vocês, ó, que vão se caracterizar, portal, por serem seres o quê? Heterótrofos, tá? Até porque, coloca aí para o Duval, eles não têm clorofila, portanto eles seriam o quê? Pessoal, olha aqui, ó, aclorofilados, eles não têm clorofila. Tá claro isso, pessoal? Portanto eles são o quê? Aclorofilados. Não há clorofila neles, então eles não fazem fotossíntese. Vamos ver como é que eles podem se nutrir. Vamos? Posso botar aqui? Então, por exemplo, eles podem se nutrir, queridos, realizando o quê? Realizando, por exemplo, parasitismo. Toda vez que eles causam uma doença, a gente pode afirmar que eles são o quê? Parasitas, ok, babá? Então, ó, doença de Chagas, malária, todas essas se caracterizam por trazer protozoários o quê? Parasitas. Tá? Segundo, alguns podem viver, por exemplo, realizando uma espécie de simbiose. Então seriam heterotróficos, mas realizando o que, povo? Um mutualismo, por exemplo. Tá? Então o Douglas gostaria de lembrar isso para vocês. E outros podem até, olha aqui, viver, pessoal, se alimentando de restos. Tá? Então a gente diz assim, ó, eles podem realizar o quê? Eles podem realizar o que nós chamamos de quê? De um comensalismo. Tá, queridos? Então a gente vai destacar. Posso só lembrar o que é comensal? Vamos ver? Toda espécie que se utiliza de restos alimentares de outros. Tá? Então tem alguns protozoários que podem ser comensais. Tá bem? Bom, eles são ditos... Você sabe o que é algo cosmopolita?
Vamos ver o que esse termo quer dizer? Né? Cosmopolita, que vive em todos os ambientes. Tá? Isso quer dizer um ser, então ele tem essa característica aqui. Tá? Então só para lembrar isso para vocês. Então como é que é a palavra do Val? Olha aqui, ó. Eles são ditos o quê? Eles são chamados de quê? Olha aqui, povo querido, de cosmopolitas. O que o Douglas quer dizer com isso? Que eles habitam praticamente o quê? Todos os ambientes. Tá? Então eu vou destacar isso aqui para vocês. Portanto, repito. Qual que é o significado? Que habitam todos os ambientes. Tá? Água, terra, água salgada, água doce. Tá? Tá bem, povo? Tranquilos ou não? Então, é uma outra característica deles, tá? E a gente vai ver eles, então, na quinta-feira o restante. Tá, queridos? Tem aula de tarde ou não? Não. Hoje Não. não. Amanhã só. Amanhã é quarta-feira. Então tá. Amanhã toda tarde. E de manhã? Aí, ó, sol. Amanhã é redação, eu acho. Só É. amanhã. Aí, eu já fico com matemática. Então tá. Beijinho pra vocês. Valeu, Luiz. Beijos, obrigada. Valeu, imagina, eu Valeu, também. Val. Tchau, Manu. O ídolo de quem será? É meu e da Clara. Olha, amanhã eu vou pro de tarde. Ai, tem aula de matemática ainda de manhã. Olha, de tarde eu tenho particular ainda de redação. Nem sei que vai ser.